Sabe aquele sistema gigante, sabe? Aquele que é super essencial para a empresa, mas que, nossa, parece que ficou parado no tempo? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar na história de como um grupo de desenvolvedores resolveu modernizar um desses gigantes. E o mais legal, de uma forma totalmente inesperada, de dentro para fora. Essa é a história do FWWebEx. Então, olha só o nosso caminho hoje. A gente começa entendendo qual é o grande dilema de quem desenvolve para ERP. Depois, vamos ver o surgimento de um kit de ferramentas bem moderno. Vamos descobrir como ele transforma dados em documentos, como ele constrói interfaces web e, claro, como ele dá um superpoder para as tabelas de dados. E no final, a gente vai entender por que essa inovação toda é tão importante. Bom, vamos começar pelo começo, né? Pelo ponto central de tudo isso, o tal do dilema do desenvolvedor de ERP. É quase uma história de dois mundos, sabe? Mundos que na prática não se conversavam muito bem. E aí vem a grande pergunta, né? Como é que se faz para construir uma aplicação web moderna, daquelas ágeis, bonitas, em cima de uma fundação legada? Pensa bem, é um sistema super robusto, super confiável, mas que foi pensado para uma realidade completamente diferente. O desafio é gigante. É fazer essa mágica acontecer sem, claro, colocar tudo a perder. Para a gente entender bem esse desafio, a gente precisa conhecer o cenário. De um lado, nós temos o Totus Proteus e a sua linguagem, o ADVPL. Imagina ele como se fosse um motor, o coração de inúmeras empresas aqui na América Latina. Um motor super poderoso para a lógica de negócio, para a regra, mas na hora de criar uma interface web moderna, aí a conversa ficava, digamos, um pouco mais complicada. E é aqui que o abismo fica bem claro. De um lado, o que todo mundo espera de uma aplicação hoje em dia: dashboards interativos, interfaces super intuitivas, tudo fluido. E do outro, qual era a realidade de quem desenvolvia no ERP? Bom, eram relatórios estáticos, rígidos, um código gigantesco para fazer uma coisinha simples na tela e, no final, um resultado pesado, difícil de dar manutenção. Complicado, né? Mas olha só, é justamente nesse vácuo, nesse espaço entre a expectativa e a realidade, que surge uma ideia brilhante, um kit de ferramentas moderno, pensado exatamente para resolver esse problema. É hora de conhecer o FWWebEx. E a missão do projeto é muito clara. A ideia aqui não é jogar fora o sistema antigo de jeito nenhum. É, na verdade, construir uma ponte bem sólida, ligando a robustez do sistema legado com tudo o que há de mais moderno nos padrões web. E aqui, gente, está a grande sacada do FWX. A filosofia por trás dele é totalmente diferente do que a gente poderia imaginar. Sabe, em vez de pegar frameworks pesados de JavaScript tipo React ou Angular, a ideia é exatamente o oposto. Todo o controle da interface, da tela, fica lá no back-end, no ADVPL. O que isso significa na prática? Significa que quem desenvolve continua no seu ambiente familiar que já conhece, só que agora com superpoderes para a web. Ok, legal na teoria, mas e na prática? Vamos ver? E para começar, vamos atacar um problema super clássico: transformar dados em documentos. Ou seja, como revolucionar a criação de relatórios usando uma coisinha chamada Markdown. Olha, a proposta aqui é simplesmente genial pela simplicidade. É o fim daquele sofrimento de montar HTML na mão, sabe? Ou de usar aqueles geradores de relatórios super complicados. A ferramenta usa Markdown, que é uma forma muito mais limpa e programática de gerar documentos modernos, fáceis de ler. O resultado? Menos dor de cabeça e um visual muito melhor. E a eficiência disso fica óbvia, né? Um processo que antes era um parto, agora se resolve em 3 passos. Olha que fácil. Passo 1, se instancia, se cria o objeto Markdown. Passo 2, vai adicionando os elementos que precisa, um título aqui, um parágrafo ali, uma tabela. E passo 3, salva. Pronto, simples assim. Mas calma lá, porque gerar documentos é só o comecinho da história. Agora a gente vai ver como isso tudo evolui para a construção de interfaces web completas, indo muito, mas muito além de simples telas estáticas. E o poder disso aqui é realmente imenso. Pensa só, dá para construir interfaces de usuário dinâmicas, completas, lá de dentro do ERP. Layouts que se adaptam a qualquer tela, com menus de navegação, dashboards interativos, as famosas telas de CRUD, tudo isso. E o mais impressionante é o controle total do que acontece na página, lá do back-end. É um nível de controle de depuração que é raríssimo de se ver num ambiente desses. Tudo bem, agora vamos para uma das partes que eu acho mais incríveis, a verdadeira joia da coroa. Vamos ver como o FWX simplesmente potencializa as tabelas de dados, permitindo uma interação com a informação que está em outro nível. Agora, imagina o seguinte cenário.
E se o próprio usuário final, a pessoa que realmente precisa da informação no dia a dia, pudesse criar as suas próprias consultas complexas, sem precisar saber uma linha de SQL, sem ter que abrir um chamado para o TI e esperar? Apenas clicando, montando a sua própria visão dos dados. Seria incrível, né? Olha, para o time de desenvolvimento, isso é uma vitória gigantesca. Por quê? Porque é menos código para escrever, já que se usa classes prontas, é flexibilidade total, pois a ferramenta já lida com os diferentes tipos de dados de forma automática, e, para fechar, a integração é super rápida via Ajax e a performance é garantida, já que o peso fica todo no servidor. Só vantagens. Agora, do outro lado, para o usuário final, isso aqui é uma revolução. De verdade. A interface é super intuitiva. Permite que a pessoa monte análises poderosíssimas, do tipo, me mostra todo mundo com salário maior que 5.000 e que seja do departamento de vendas ou que foi admitido depois de 2020. E o melhor de tudo, o resultado aparece em tempo real, na tela. Isso muda o jogo, significa decisões muito mais rápidas e acesso direto à informação que importa. Ok, a gente viu tudo isso, que é super legal. Mas, dando um passo para trás, por que essa inovação toda realmente importa? Qual é o impacto disso no cenário geral? O ponto-chave é o seguinte: em vez daquela estratégia super arriscada e caríssima de vamos jogar tudo fora e começar do zero, essa abordagem faz o contrário. Ela capacita as equipes a estender a vida útil e, mais importante ainda, o valor de sistemas que são, literalmente, o coração do negócio. E o impacto disso é nítido em 3 áreas principais. Primeiro, a produtividade de quem desenvolve simplesmente dispara. Segundo, a experiência do usuário, nossa, melhora da água para o vinho. E, como consequência de tudo isso, a longevidade do sistema aumenta, o que protege um investimento que foi crucial para a empresa. Essa citação aqui, olha, resume perfeitamente a essência da coisa. Não se trata só de uma ferramenta, mas de um ecossistema inteiro. Um ecossistema que possibilita criar dashboards, CRUDs, relatórios interativos, tudo com uma elegância e um nível de controle que, sinceramente, antes eram impensáveis nesse tipo de ambiente. No fim das contas, a história do FWebs é um lembrete muito poderoso de que inovar nem sempre significa começar tudo do zero. Às vezes, as maiores e melhores oportunidades estão em construir pontes, em modernizar aquilo que a gente já tem. Isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Que tipo de inovação está só esperando para ser desbloqueada dentro da pilha de tecnologia que já faz parte do nosso dia a dia?